Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos começar o culto orando, os irmãos que puderem se ajoelhar, tá? Vamos fazer os 10 minutinhos de oração agora no início, e depois a gente já dá sequência, tá bom? Aí os músicos aí marcam os 10 minutinhos e tocam louvor para nós nos levantarmos da oração. Vamos orar então, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez nós nos reunimos na tua presença, Senhor, e aqui nós estamos para engrandecer o teu nome, e aqui nós estamos, ó Deus, para te glorificar por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas, Senhor, pela tua grande obra que o Senhor tem realizado no meio do teu povo, no meio da tua casa. E mais uma vez nesta noite, Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem, Senhor Jesus, estendido as tuas mãos, ó Pai, e tem feito notória a tua presença, Senhor, no meio da tua igreja, Deus. Pai querido e santo, que nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, o Senhor possa receber o nosso louvor, o Senhor possa receber a nossa adoração, Senhor, aquilo que nós vamos ofertar ao Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, Senhor Jesus, o nosso cântico, até mesmo o nosso tempo que estamos dando ao Senhor, que o Senhor receba dos altos céus e faz o teu nome, Senhor, ser glorificado na nossa vida, mais uma vez nesta noite, meu Pai. Oramos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite porque estão doentes, estão enfermos. Senhor, não conseguiram, ó Pai Celeste, vencer a enfermidade, mas acreditam no poder da oração, acreditam, Jesus, no poder do teu nome. E mais uma vez, então, Senhor, oramos, intercedemos por eles, ordenamos, ó Pai, a cura, a libertação da enfermidade, todo mal que está oprimindo, todo mal, Senhor Jesus, que está, Pai, roubando a força do corpo físico dos teus filhos, todo mal que está roubando o ânimo, Senhor, dessa enfermidade, seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, que os teus filhos sejam livres da enfermidade, sejam livres de todo mal, Senhor, e que eles encontrem, Pai amado, a cura e venham para a tua casa para testemunhar as tuas grandezas, para testemunhar, meu Pai, com grandes coisas o Senhor, meu Deus, fez por eles, Pai. Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, pedimos, ó Deus, Pai, encarecidamente em favor da nossa nação brasileira, em favor, Senhor, dos governantes, ó Pai, tantos aqueles que já estão, Senhor, meu Deus, ocupando uma posição, como aqueles que estarão, Senhor, também disputando, ó Pai. Senhor, tenha de misericórdia da nossa nação, Senhor, tenha misericórdia, Pai querido, para que tanto os governantes que já estão, como aqueles que irão assumir, Senhor, meu Deus, não venham levar a nação ao suicídio, não venham levar a nação brasileira à falência, Senhor, despertando assim mais o ódio, despertando mais assim a violência, despertando assim, Senhor Jesus, as guerras, meu Deus, as divisões sociais e civis, Pai. Senhor, tenha misericórdia, que todo esse império do mal, Senhor, desapareça, que esse império do mal, Senhor, não tenha força para continuar reinando, Senhor, no nosso país, no Brasil. Ouve, meu Deus, a oração da tua igreja, a oração do teu povo, que clama, Deus, pela tua misericórdia, que clama, Deus, por esse favor. Pai, usa de misericórdia, Senhor, e todos aqueles que forem assumir, Senhor Jesus, o poderio, o governo da nossa nação, seja do país, seja nos estados, ó Pai, Senhor, que sejam, Senhor, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que valorizem, Pai, as famílias, pessoas que venham, Senhor Jesus, conduzir com honestidade, Senhor, esta nação, para que todos nós possamos, ó Deus, desfrutar de uma vida calma e sossegada, pela Tua bênção e pela Tua compaixão, Pai.
Usa de misericórdia, Senhor, até porque a tua palavra nos diz que quando o seu povo se humilhar e orar, Senhor, se arrepender dos seus pecados, o Senhor, meu Deus, perdoará, meu Deus, os seus pecados e sararás a sua terra. Então nós estamos orando, Senhor, pedindo, meu Deus, o perdão, pedindo a Deus a misericórdia, ó Pai, para que a nossa nação não vá, Senhor, ao suicídio, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Eu creio, Senhor, no teu poder transformador. Eu creio, ó Deus, no teu poder, Pai, que pode mudar. Eu creio, ó Deus, no teu poder, Senhor Jesus, que pode transformar todas as coisas, ó Pai. Por isso entregamos nas tuas mãos, Senhor Jesus. Venha abençoar, Pai querido, a tua igreja, todos os teus filhos que estão reunidos aqui nesta noite, Pai, que vieram aqui para dar ao Senhor um culto de adoração, que vieram aqui, Senhor, nesta noite para ouvir a tua voz, através da tua palavra, através do cântico, através do testemunho, Senhor. Pai de poder, Pai de maravilha, venha abençoar cada irmão, cada irmã, Pai. Senhor, alegrar o coração daquele que porventura entrou aqui triste, abatido, entrou aqui, Senhor, desanimado, sem força, para continuar caminhando, Senhor. O inimigo tem lutado para querer arrancar o teu filho, a tua filha, a tua serva da tua presença, Pai. Senhor, vai repreendendo, Senhor, todo esse mal, tristeza, angústia, Senhor, todo o sentimento de culpa, vai repreendendo pelo poder do teu nome, Pai, e vai alegrando ao coração, Senhor, desse teu filho, vai alegrando o coração, meu Deus, dessa tua filha nesta noite, Pai. Senhor, 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 o Senhor conhece, Pai amado, o profundo e o escondido da nossa alma, Senhor. E o que nós precisamos nesta noite, Pai, é da presença do Teu Espírito, Senhor, que alegra o nosso coração. É da presença do Teu Espírito, Senhor, que nos fortalece, Pai. É a presença do Teu Espírito, Senhor, que nos renova e nos faz continuar caminhando, Senhor. Por isso, meu Deus, nesta noite, Pai, Senhor, visita poderosamente, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha, Pai, aqui nesta noite, Senhor, que a tua presença, meu Deus, seja real, que a tua presença seja maior do que a tristeza, do que o desânimo, Senhor, que a tua presença seja maior, ó Pai querido, que qualquer pensamento contrário, que tentar barrar, Senhor, a tua serva, teu servo, de tentar fazê-lo desistir, Senhor, meu Deus, de achar que até mesmo a tua palavra não tem efeito, Senhor, mais na vida dele ou na vida dela, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, afasta agora todo esse mal, Senhor, meu Deus, e da mesma forma que o Senhor fez ali em Atos 2, como os teus filhos estavam reunidos, meu Deus, ali naquele cenáculo, e o Senhor, meu Deus, derramou sobre eles o Espírito Santo, Pai. Faz nesta noite também, Senhor, meu Deus, a tua presença ser sentida no meio do teu povo, Pai. Quando os teus filhos estavam ali, Senhor, na casa de Cornélio, teu servo, o apóstolo Pedro, estava ali, Senhor, e começou a falar das tuas grandezas, Pai. O Senhor derramou do teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos aqueles ali presentes, Senhor. Faz mais uma vez nesta noite, Senhor. Faz mais uma vez nesta noite, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, faz mais uma vez nesta noite, Senhor, faz o teu Espírito, Senhor, ser visível, faz o teu Espírito novamente nesta noite, Senhor, ser derramado, Pai querido, sobre nós aqui presentes, Senhor, faz mais uma vez nesta noite, Pai, meu Deus, o avivamento, Senhor, do teu Espírito, em cada alma aqui presente nesta noite, Senhor, 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 aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Glorioso Deus, glorioso Pai, manda, Senhor, mais uma vez, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja teu nome, Senhor, para sempre, meu Pai. Alabada, calabachai, labacantarai, barraia. Oh, meu Deus, faz mais uma vez, Senhor, a chama do teu Espírito ser derramada sobre os teus filhos, meu Pai. Faz mais uma vez a chama, Senhor, do teu Espírito, Senhor, ser derramado, Pai, sobre os teus servos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, renova, meu Deus, essas línguas estranhas, renova, meu Deus, as visões celestiais, Pai querido, meu Deus, a profecia, Senhor, renova novamente, Pai, meu Deus, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor, a tua palavra nos diz que não havendo profecia, meu Deus, o povo se corrompe, Pai, então para que o teu nome, ó Deus, seja temido, levanta mais uma vez o teu filho, Senhor, as tuas servas, meu Pai, meu Deus, para ser usado, Senhor, meu Deus, no dom de profetizar, na profecia, Senhor, para nos orientar, para nos dar a revelação, Senhor, para nos dar, meu Deus, a tua orientação, e assim nós continuarmos seguindo, meu Deus, o Senhor, Pai. Ó maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, existem muitos irmãos, ó Pai, que estão doentes, que estão enfermos, ó Pai, um resfriado, meu Deus, uma gripe, Senhor, venha repreender esse vírus da gripe, Pai, venha repreender esse vírus que está causando irritações, inflamações, ó Pai, nas gargantas, nas crianças, meu Deus, inflamações, ó Pai, meu Deus, dificuldade respiratória, meu Senhor, ó Pai de amor, venha repreender, Senhor, esse vírus da gripe, esta enfermidade, Senhor, sai agora, em nome de Jesus, ó Pai, e que haja libertação, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor, afasta, Senhor, esse mal, meu Deus, faz mais uma vez, Senhor, o teu nome ser glorificado sobre a vida daquele que serve ao Senhor e daquele que não está servindo ao Senhor, faz mais uma vez o mundo ver a diferença, Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor para todo sempre, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, Rio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Irmã Lúcia, louva o Senhor. 2 louvores da nossa harpa. Glória a Deus. E depois a gente faz uma leitura na palavra. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 255. 255. Meu Redentor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará
ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia, Jesus. 355. O hino de número 355. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Fala do amor de Cristo, 355. Fala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor, com alegria canta
alvor do dia, e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer a leitura. Salmo de número 71. Salmo de número 71. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor para todo sempre. Vamos estar meditando, ou melhor, vamos estar fazendo essa leitura para nossa edificação espiritual. Salmo de número 71, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 24. Uma leitura um tanto quanto extensa, mas se faz necessário para nós compreendermos todo este salmo, a grandeza dele, né? Salmo de número 71. Vamos ler do primeiro versículo, eu vou ler um, a igreja leu dois, e assim nós vamos, com bastante calma, sem pressa, viu, meus irmãos? Para nós não perdermos aí o ritmo da leitura, amém? Leiamos, diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde um mandamento em que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram meu mal. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia.
posto que não conheça o seu número. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Os meus lábios exultarão quando eu a ti cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Amém. Que Deus nos abençoe e o seu nome seja louvado para todo sempre. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Cabral, vem aqui fazer esta oração. A favor dos irmãos, todos aqueles que têm um pedido de oração. Quem tem um pedido de oração nessa noite? Todos nós, né? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja e que o Senhor Deus continue derramando as bênçãos dele sobre nós. Isso. Vamos orar para que Deus console o coração da família, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Oramos. Bendito Deus e eterno Pai. Te amamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome porque és digno, Senhor. Nós louvamos ainda, Senhor, a ti, por ter nos acompanhado, a cada paz que estamos aqui, ó Deus eterno. Sei, Senhor, que é provisão do Senhor. Sim, ó Deus, neste momento oportuno e maravilhoso, ter nos concedido. Sim, nós nos encontramos diante de muitos pedidos de oração. E tu conheces a necessidade, tu conheces, Senhor, o desejo. Sim, ó Pai justo e santo, e aquilo que cada um precisa. Deus eterno, a tua igreja em unânime neste momento está clamando, Senhor. Não só aqui, mas nós sabemos que há números de pessoas reunidas em toda a face de terra e estão clamando ao Senhor. Ouça, Senhor, porque tu tem poder. Nós podemos recorrer a ti, Senhor, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Sim, e esta igreja usa a autoridade dada para repreender toda a força do mal e está ministrando bênção sobre todo o povo que vive na terra. Certo da vitória, agradecemos a Jesus Cristo para a honra e a glória de Deus Pai. Aleluia, bendito seja Deus. Amém. Deus abençoe, pastor. Pode sentar, irmãos. A irmã Priscila Barbosa canta o hino. A irmã vai estar louvando ao Senhor com cântico, enquanto ela vai preparando ali para louvar o Senhor. O pastor Cabral, que já fez a oração, está cooperando conosco, né? Na congregação da Bela São Pedro. Que Deus abençoe o pastor, toda a família, e que o Senhor Deus continue com as mãos estendidas para fazer aquela obra ali prosperar, né? Glória a Deus. Deus tem sido bom, Deus tem estendido as mãos dele sobre a nossa vida, e nós temos visto, irmãos, a presença de Deus agindo no nosso meio, né? Então, por mais que as coisas pareçam difíceis, só parecem, mas Deus está conosco, e quando Ele está conosco, nós podemos descansar debaixo da sua presença. Às vezes nós precisamos olhar para a vida do apóstolo Pedro e fazer igualzinho ele, né? Sentenciado à morte, mas eu tenho uma promessa de Deus, então eu vou dormir tranquilo, e vou dormir com segurança, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Então, descanse na palavra de Deus, que tudo vai dar certo. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
És adorado entre nós, Espírito Santo. Te desejamos aqui, Espírito Santo. Tua presença é real, queremos te sentir. És o socorro nas horas de angústia, amigo fiel. Vem com tua brisa suave encher este lugar. Toca no mais profundo onde só tu podes tocar. Enche este ambiente com a sua glória. Tu és a força que me sustém para continuar. Consolador, seja bem-vindo aqui. Queremos te sentir. Sopra teu vento, Consolador, cura as feridas da alma, limpa, transforma e restaura o coração que só quer te adorar. Vem com tua brisa suave encher este lugar. Toca no mais profundo onde só tu podes tocar. Enche este ambiente com a sua glória. Tu és a força que me sustém para continuar. Consolador, seja bem-vindo aqui. Queremos te sentir. Sopra teu vento, Consolador, cura as feridas da alma, limpa, transforma e restaura o coração que só quer te adorar. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Consolador, seja bem-vindo aqui. Queremos te sentir. Sopra teu vento, Consolador, limpa as feridas da alma, limpa, transforma e restaura o coração que só quer te adorar. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Peça para o Espírito Santo vir te consolar, né? Aleluia. Nós vamos nesse momento recolher uma oferta, irmãos, para a casa do Senhor. Glória a Deus, os irmãos que vão poder contribuir. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, para nós recolhermos as ofertas. Pastor João, vem aqui fazer esta oração. Glória a Deus. Depois nós já vamos ouvir a palavra. Vamos cantar um hino, irmã Lúcia. Glória a Deus. Então,
gente vai recolhendo as ofertas, a irmã Lúcia vai estar louvando ao Senhor com mais um cântico aqui, juntamente com toda a igreja. Paz do Senhor para a igreja. Oramos então. Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Está mais uma vez aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações. Pai, nessa noite eu quero apresentar a tua igreja, a todos os contribuintes que irão contribuir nesse momento para a tua obra. Senhor, venha abençoar a cada um, venha prosperar, tanto material como espiritual. Senhor, venha abrir as portas do céu, venha a janela do céu e derramar as bênçãos sobre a vida do teu povo, Pai. Nós entregamos todos esses pedidos, em nome de Jesus, teu amado Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos recolher as ofertas, os irmãos contribuam. Lembrando que sexta-feira, irmão, já começa o trabalho ali na congregação Encharqueada, tá bom? Os jovens que estarão indo para lá, 7h30 começa na sexta, né? Então 7h a van sai daqui, viu, irmão? 7h a van sai daqui para levar os irmãos para a Encharqueada, tá bom? E no sábado, irmãos, começa às 7h, então às 6h30, tá? A van vai estar já encostando aqui na frente da igreja, para estar levando os irmãos lá, principalmente o conjunto das irmãs que vai estar cantando, tá? E aí no domingo, irmãos, vai ter o culto lá também, normal, em Encharqueada. Vai começar às 6h30, às 18h30, tá? E os irmãos que quiserem ir, os irmãos podem ir, mas nós teremos culto normalmente aqui na sede, tá bom? Sábado e domingo teremos culto normalmente, apesar dos irmãos estarem se deslocando lá para nossa congregação Encharqueada, mas o trabalho, o culto aqui na sede vai acontecer normalmente, tá bom, meus irmãos? Vamos cooperar na obra do Senhor e o Senhor Deus vai recompensar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos, com esse cântico? Glória a Deus. Qual que é? Eu quero ser fiel, né? Tem aí duas cópias, dois hinos aí, né? E vamos cantar Eu Quero Ser Fiel. Irmã Priscila, vem aqui ajudar a louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós adorarmos ao Senhor? Solte bem a sua voz aí e vamos engrandecer ao Senhor. Eu quero ser fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu quando eu contribuir,
em tudo que eu fizer. Serei fiel a ti. Oh, glória a Deus. Adorado é o nome do Senhor para sempre. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos mais esta noite na tua presença, adorando o teu nome. Recebe a adoração da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Fiel no meu pensar, fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Amém, glória a Deus. Bendito é o Senhor para todos sempre, aleluia, glória a Deus. Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos. O pastor Reginaldo vai estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, glória a Deus. Vai pôr a mesinha ali para ficar mais alto, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos orar para que Deus venha usar o servo dele. Irmão evangelista Marco, vem fazer essa oração, e depois na sequência já o pastor Reginaldo com a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh Deus, louvado é o teu nome. Pai, Senhor, para a igreja, vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento, nós apresentamos em tuas mãos nosso pastor Reginaldo, Senhor. Toma ele em tuas mãos, usa como o Senhor tem usado em outras ocasiões, traz a lembrança, a memória, tudo aquilo que ele meditou, que ele estudou, ó Pai, pois o Senhor conhece a necessidade da tua igreja e do teu povo, ó Pai. Por isso nós te pedimos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Reginaldo. Podeis assentar, irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Jesus. Eu coloquei esse púlpito aqui, irmão, só para dar altura, porque senão a vista não alcança, né? Mas só por isso, porque a mesa já é a mesa é grande já, né? Só para compensar a altura. Eu sou fiel a Deus de estar aqui essa noite. O Senhor tem preparado para nós chegássemos até aqui. E como que é bom estar na casa do Senhor. Se você estiver triste, abatido, é só você vir para o templo, que aqui o Senhor renova as nossas forças. Aqui que o Senhor concede as vitórias. Se nós vemos ali em Salmo 73, a Bíblia diz assim que Asaf quase está desviando, porque está olhando para a vida do ímpio. As coisas na vida do ímpio estão se prosperando. E ele está abatido porque ele disse que não prospera. Aí o Senhor diz assim, vai no templo, e lá eu vou te mostrar para você a sua vida e o final da vida do ímpio. O ímpio tem bonança lá no mundo, mas o final dele, se não converter, é triste. Mas você, eu tenho preparado lugar maravilhosos quando você sair daqui, partir daqui. Aqui é passageiro, irmão. E ele vai no templo e o Senhor fala com ele. E ali o Senhor dá vitória para ele. Enquanto nós estiver olhando para o irmão, para a irmã,
para as pessoas na igreja, reparando as pessoas, nós desviamos. Mas quando nós estivermos olhando para o Senhor, os nossos pés estão firmes na casa do Senhor e na presença de Deus. As pessoas que saem da igreja se desviam porque olham para o homem. Para não desviar, nós temos que olhar para Deus. Quando você deixa de congregar, você deixa de vir para o culto, e você fica olhando para as pessoas, você deixou de olhar para Deus. Eu quero ler alguns versículos da parte de Deus, da palavra de Deus. Hoje é culto no ensinamento, né? Atos 3:19. Gostaria dos irmãos, aqueles que podem abrir a sua Bíblia, que trouxe, que acompanhem nesta noite. Atos 3:19. Eu escrevi um título aqui, a falta de arrependimento, né? E o Espírito Santo não habita em coração que não recusa abandonar o pecado. O Espírito Santo de Deus, irmão, não trabalha em coração em pecado. As pessoas que não querem mudar de vida, né? A falta de arrependimento, né? Eu estou lendo aqui uma epígrafe que eu marquei. O Espírito Santo não habita em coração que não recusa abandonar o pecado. Atos 3:19. Arrependei-vos e converteis para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento, irmãos. Nós temos que se arrepender, fazer renúncia do pecado, para que o pecado seja apagado, mediante a nossa fé, que Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Pessoas que vivem olhando para trás, pastor Valdeci. Pessoas que são convertidas e ela começa a lembrar no seu passado. Nós temos que lembrar alguma coisa do passado, daquilo que Deus fez na nossa vida, para servir de motivação para as pessoas que estão nos ouvindo e servir de referência na vida do ímpio. Mas nunca nós ficar remoendo o passado. Eu era isso, eu era aquilo, será que Jesus perdoou? Jesus perdoou. A Bíblia diz assim, em Miqueias 7, versículo 19, que Ele lançou na profundeza dos mares todos os nossos pecados. Então, se a pessoa fica falando do passado, e se lembrando do passado e remoendo o passado, o próprio Jesus diz assim, que do nossos passados não se fala mais. Ele colocou no mar do esquecimento. Zerou. O sacrifício na cruz, o Calvário, mediante a nossa fé, a nossa confissão de fé. E crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar nossos pecados foram apagados. E não se fala mais nos pecados passados. Pessoas que ficam se remoendo do passado, ele não se converteu. E tem uma frase do Billy Graham, que ele diz assim, que o Senhor Jesus lançou nossos pecados no mar do esquecimento, na profundeza do mar, e está proibido de ir lá pescar. Pessoas que ficam pescando coisa do passado, irmãos. Não, o Senhor apagou nossos pecados. Ele apagou nossos pecados, não se fala mais nisso. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A própria palavra de Deus está dizendo que o Senhor apagou nossos pecados. Nós não vivemos de passado, irmãos. Nós temos vida nova. Nós temos que olhar para Cristo. Olhar para Jesus. Todos os dias das nossas vidas. Nós não viemos para o culto para ver se a irmã cantou bem, se o irmão cantou bem. Quando alguém canta, sai do culto, vai para o banheiro. Quando alguém está louvando, alguém está pregando. Não. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Não é eu, não é os irmãos e não é ninguém que mede o Espírito Santo. Não sou eu que meço o Espírito Santo na vida dos irmãos. E ninguém tem essa autoridade de medir.
Ah, eu vou porque agora aquele irmão vai cantar e a igreja vai pegar fogo. Ah, aquela irmã canta, ou aquele irmão vai falar e a igreja pega fogo. Não é eu, não é você que medimos o Espírito Santo na vida das pessoas. É o Senhor Jesus que derrama o Espírito Santo na vida das pessoas. Às vezes nós ficamos entusiasmados com alguém que vai cantar bem e de repente ele não é usado. E de repente o pastor chama aquela irmã que quase não tem oportunidade. A irmã lá no fundo da igreja. E aquela irmã vem, conta um testemunho e a igreja pega fogo. Porque não é nós que controlamos o Espírito Santo na vida das pessoas. É Deus. É o abrimento do nosso coração. Quando nós chegamos na casa do Senhor com o intuito de louvar, de buscar a presença de Deus, nós saímos renovados. É isso que faz, irmãos, nós continuar. O culto de hoje é o que vai fazer eu ir amanhã para a igreja. De quinta-feira para sábado, para domingo. E é um culto após o outro, a renovação do Espírito Santo. Que se não for Espírito Santo na nossa vida, nós escorregamos nossos pés e nós caímos. Vamos mais um versículo, irmão. Negligenciar a oração. A epígrafe que eu marquei. Quem não busca comunhão com Deus, não experimenta a plenitude do Espírito Santo. Efésios 6 e 18. Efésios 6 e 18. A oração ela é importante, irmãos, na nossa vida. Temos que orar todos os tempos. Não podemos negligenciar a oração. Quem não busca comunhão com Deus, não experimenta a plenitude do Espírito Santo. Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar é necessário, irmãos. Nós não vivemos sem oração. Se os irmãos veem alguém caindo em pecado, homens, mulher, jovem, caindo em pecado, é porque deixou de orar. Nós nunca vamos ver ninguém cair em pecado se ele está consagrando, jejuando e buscando o Senhor. Não tem tempo para brecha, espaço para o diabo. Quando a pessoa cai em pecado, ela parou de orar, de consagrar, de jejuar. Ela não busca mais o Senhor. E o diabo começa a trabalhar na mente dela. O diabo começa a dizer para ela que ela está fraca. Ela não ora, não consagra, não vai mais na igreja. Por isso que é necessário nós vir para o templo, buscar o Senhor, a união com os irmãos, sentir a presença de Deus. Alimento espiritual. A pessoa, quando ela cai em pecado, ela não cai de hoje para amanhã. O diabo vem trabalhando há muito tempo. Ele tem tempo para entrar na mente da pessoa. Por esse motivo que nós precisamos orar, buscar e vigiar. Todos os tempos. A oração, ela é importante na nossa vida, irmãos. Nós temos que orar. Sempre. A oração, ela traz força para nossas vidas espiritual. Nós temos que ter alimento espiritual. Fica sem comer uma semana para os irmãos ver. Morre de fome. Fica pele e osso. Tem anemia. As mesmas coisas são nas vidas espiritual. Pessoas que não vêm na igreja. E depois ele chega na igreja e ele diz que não sente nada. Não sente, não tem comunhão. Conheço pessoas que estão muitos anos fora da igreja e pastores. E diz que é crente em casa. É membro fora do corpo, irmãos. E o membro fora do corpo, ele morre. Ele apodrece. É membro podre. Eu sou crente em casa, está morto. Não consegue. Nós podemos ver pessoas andando pela rua sem braço, sem perna. Mas nós não conseguimos ver pessoas sem cabeça, pastor. Ele tem que vir para a igreja.
Cristo é a cabeça da igreja. E ele é membro fora do corpo. Quando ele fala, estou desengrejado, estou em casa, estou cultuando em casa, ele está podre, ele está morto espiritualmente. Não tem união com os irmãos. E se Jesus vir, ele não pode subir. Porque ele não consegue viver no meio da igreja. Ele não consegue viver com pessoa. E Jesus disse que vai levar uma igreja para o céu. E se ele não congrega aqui, ele não pode congregar lá também. Então ele não pode entrar no céu. Se nós todos os dias estamos na igreja, irmão, buscando a presença de Deus. Todos os dias. E o Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem cuidado de nós. Mediante a oração, mediante a nossa fé. Temos luta, temos problemas. Mas o Senhor é fiel todos os dias para nos ajudar. O Senhor tem nos guardado, tem dado força para nós não cair. O Senhor tem colocado nós no deserto para nos melhorar. Mas Ele pega nós pela mão e leva nós para o deserto. E lá no deserto Ele lapida nós e traz nós de volta. O ímpio ele vai para o deserto e ele mora no deserto. Mas nós, se precisar passar o deserto, passar alguma aflição, o Senhor está conosco. Ele não deixa nós desanimar, não deixa nós cair, irmãos. Porque nós estamos constantes na presença de Deus. E nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Deus recolher nós em particular, irmãos. Quantas pessoas, irmão, nós estamos aqui nessa noite aqui, falando do amor de Deus, pelo privilégio que o Senhor deu essa noite para nós estarmos aqui. Às vezes as pessoas chegam até essa porta, ele chega arrebentado. Ele chega aflito, com o coração despedaçado. Mas quando ele pisa ali, ele diz, graças a Deus eu cheguei. O Senhor fala assim, vai no templo que lá eu vou fazer você ouvir a minha voz. E lá eu vou dar força, vou renovar suas forças. E nós chegamos aqui. E chega aqui o Espírito Santo de Deus fala através de um hino. Às vezes nós não conseguimos abrir nossa boca para louvar, mas quando canta um hino, o Espírito Santo toca no meu coração. É no teu andar, é no teu levantar, é no teu servir. E aonde nós estiver, o Senhor está guiando nós pelas mãos. Deus é fiel em todos os tempos, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas fechando os olhos pela última vez. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas velando. Criança, jovem. Os velórios estão cheios. Nesse momento está tendo muitos acidentes, pessoas partindo. Pessoas dizendo assim, depois eu vou para a igreja. A hora que eu tiver mais velho eu vou. A hora que for o tempo oportuno eu vou. O tempo oportuno é agora, irmãos, que nós estamos aqui na casa do Senhor. O privilégio de nós passar essa porta. E nós entrar aqui e ter a liberdade de falar com Deus. Nada impede de nós falar com Deus. Porque nossas vidas, os nossos pecados ficou apagado lá na cruz. Mediante a morte de Cristo. Nós não temos esse problema de não abrir nossa boca e falar com Deus. Porque nossos pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. Você não precisa fazer sacrifício. Ah, pastor, é um sacrifício para ir na igreja? Não, não, não. Nós não temos sacrifício. Nós viemos por privilégio. O sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Já pagou as nossas dívidas. Hoje é privilégio. E Deus é fiel nas nossas vidas, irmãos. Em todos os tempos. A hora que você ajoelhar, abrir sua boca, falar com Ele, ou sentado, ou no trabalho, onde for, Ele está pronto para ouvir. Porque Ele te comprou, Ele te conhece. A palavra de Deus diz em João 15:16, que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. É o Senhor que nos escolheu. Vamos para mais um versículo, irmão. Eu tenho uma epígrafe aqui, irmãos. A desobediência à palavra. O Espírito Santo guia quem vive em obediência e não quem ignora os mandamentos de Deus. João 14, 23 e 24. Glória a Jesus. João 14, 23 e 24.
Glória a Jesus. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para eles e faremos neles morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Nós temos que amar o Senhor. Pessoas que dizem assim: eu amo Deus, Deus está no meu coração. Eu conheço pessoas que eu prego para ela, e ela diz assim: mas Deus está no meu coração. Mas ela está lá prostituindo, está nos barzinhos bebendo, está fazendo tudo errado. Deus está no meu coração. Precisa ver se ela está no coração de Deus. Pessoas que é Deus no coração, mas está lá prostituindo, está no pecado, né? E a palavra de Jesus está dizendo, que Jesus está dizendo assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Nós amamos o Senhor, nós vivemos na palavra, irmãos. Pessoas que têm medo de ir para o inferno, e você vai pregar para ele, ele diz: mas nós temos Deus no coração. Tem, mas não tem a palavra. Não fez renúncia. Não conhece a Deus. Está no pecado. Morreu, vai para o inferno. Não tem 3 caminhos, é 2 caminhos: céu ou inferno. Não tem atalho, a Bíblia não dá atalho. É céu ou inferno. Não adianta, irmão, passar a mão na cabeça das pessoas. Mas vou dar um jeitinho. Não se dá jeito para nada. Há 2 caminhos: a salvação e a perdição. Céu ou inferno. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Morreu salvo, dentro da palavra, vai para o céu. Está livre do pecado. Fez renúncia do pecado. Pessoas que vivem lá no mundo, prostituindo, fazendo as coisas erradas, e quer ser salvo. Então Deus seria injusto conosco, pastor Valdeci, de nós estar aqui todos os dias e fazendo renúncia dos nossos pecados. Todos os dias, irmãos. Orando, pedindo a misericórdia de Deus, e o Espírito Santo de Deus fazendo morada continuamente na nossa vida para nós não pecar. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós 24 horas, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas se saíram todo do nosso coração. Foi expulso todo o espírito do demônio do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus veio fazer morada nos nossos corações. 24 horas ele mora no nosso coração. O crente fiel a Deus. 2 Samuel, irmãos. Perdão, irmão. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. E versículos 6, 7 e 8. O que a palavra de Deus diz? É o Senhor que tira a vida. 1 Samuel 2, 6, 7 e 8. É o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz a tornar subir dela. É o Senhor que empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes. Esse é o Deus que nós conhecemos. Quando nós estávamos no mundo lá, ninguém dava nada para nós. Você tinha amigo porque você tinha dinheiro. Você valia aquilo que você tinha. Se você não tinha nada, os amigos nem convidavam você para sair. A palavra de Deus diz que nós somos terra, somos esterco. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor foi lá, pegou, aonde o diabo diz assim: você não tem valor nenhum mais. Você não tem crédito mais.
O Senhor vai lá, a Bíblia diz em João 15,16, que Ele nos escolhe. E Ele pega nós lá de baixo, ressuscita nós na vida espiritual, coloca nós de pé, exalta nós, lapida, tira nós da terra, do esterco, e coloca nós entre os príncipes. Aí as pessoas encontram com você, ela não conhece mais você. Mas você não era. Mas não era você, eu era. Hoje o Senhor me exaltou e colocou eu entre os príncipes. As pessoas vão conhecer você assim, irmãos. Quantas pessoas que nós, às vezes a nossa visão, nós julgamos. Esse aí não tem mais jeito. Esse aí só misericórdia. Aí você vai visitar uma igreja, quem que está dirigindo o culto, quem que está lá pregando? Aquele lá. O Senhor tirou ele do esterco, tirou ele do pó da terra e lapidou e colocou como joia. É o Senhor que escolhe, irmãos. Eu me lembro, eu ia buscar minha esposa ali no Vila Sônia. Eu desviado da igreja. Por 10 anos eu fiz isso. Todos os cultos eu ia buscar ela. E eu parava o carro em frente da igreja. E quando acabava o culto, ela vinha para nós ir embora. E tinha uma irmã na igreja. E essa irmã dizia assim: pastor Reginaldo, você me dá uma carona? E ela disse: desculpa, eu já estou chamando você de pastor. E eu desviado da igreja. Ela diz: eu estou profetizando, o senhor vai ser pastor. E ela diz assim: abaixa o vidro de trás, pastor Reginaldo. Eu baixei o vidro de trás e ela diz assim, o carro parado bem em frente da igreja do Vila Sônia, ela diz assim: olhe lá para o púlpito, Deus manda te avisar. Você não tem onde fugir. Você vai ainda dirigir essa igreja e eu vejo você em cima desse púlpito. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa assim: quando aquela irmã vir para pedir carona, nós não vamos mais dar carona. Aquela irmã lá está dizendo que eu vou ser pastor. Eu não tenho nem intenção de voltar para a igreja. Eu ser pastor, e em cima do púlpito, eu acho que ela está faltando um parafuso. Quando ela vinha, a gente não dá mais carona. Chegava outro culto, eu chegava lá para buscar minha esposa. Pastor Reginaldo, você me dá uma carona? Venha, irmã. A irmã não estava. E essa irmã que profetizou, irmãos, faz 8 anos que eu estou em cima do púlpito ali na igreja do Vila Sônia, dirigindo aquela igreja. O Senhor tira do esterco, tira do pó da terra, Ele levanta e coloca como príncipe. É esse Deus que nós servimos. Não adianta você fugir de Deus. Você pode estar lá entrando no inferno, o diabo quer raptar, quer pegar você, e está entrando no inferno, e quase entrando. Deus diz assim: não, esse aí não. Esse aí foi eu que escolhi. Esse é meu. Eu vou lapidar ele, vou colocar ele de pé, vou colocar entre os príncipes. Ele ainda vai dirigir uma congregação, ele vai pregar. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus, irmãos. Eu venho para o Vila Sônia, estou dirigindo ali há 8 anos, e essa irmã ainda congregou comigo um tempo. E ela dizia: Deus foi fiel na profecia. Não adianta nós fugir de Deus, irmãos. Quando Deus quer pegar, Ele pega mesmo. Quando Deus quer pegar, Deus pega. Não adianta o homem fugir. Graças a Deus que a misericórdia de Deus nos alcançou. Às vezes eu oro, pastor Valdeci, eu venho para a igreja, e às vezes eu nem entendo ainda que Jesus me salvou. Às vezes eu me sinto assim, eu falo: Deus teve uma misericórdia tão grande para nos resgatar lá do mundo que nós estávamos perdidos. E o Senhor colocou nós aqui, privilégio para os poucos, porque nós ouvimos o Espírito Santo. Se nós não estivéssemos aqui, irmão, na casa do Senhor, alguns de nós não estariam vivos mais. O diabo já tinha tomado a nossa vida. O diabo já tinha ceifado as nossas vidas. Mas o Senhor, no meio de muitos, o Senhor nos escolheu e lapidou e colocou como joia. E aquilo que você está passando, fique tranquilo, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. O Senhor nunca vai pôr um problema que você não consiga carregar. Ele vai te capacitar, Ele vai dar força, Ele vai dar fé,
vai encher você de fé e vai guiar seus passos. E você achando que vai indo para o vale, desesperado. Mas o Senhor fala assim: filha, estou contigo em todos os lugares. Eu te cuido. Foi eu que te escolhi. O Senhor nos capacita em todos os detalhes, irmãos. A sua misericórdia nos alcançou. E eu sou grato ao Senhor por isso, porque o Senhor é fiel na minha vida. O Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 12, irmãos. Mateus 12. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome. Mateus 12, 31 e 32. Glória a Jesus. Vamos ler o 30, irmãos. Trinta, 31, 32. A palavra de Jesus dizendo: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Portanto, vos digo, todos os pecados de blasfêmia serão perdoados ao homem, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoado ao homem. Se qualquer que dizer alguma palavra contra o Filho do homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Pecado contra o Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado. Pecado contra o Espírito Santo. Temos que tomar cuidado na igreja, irmãos. A comunhão com os irmãos. A palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqueles que vêm na igreja, não ora, não canta, não participa de nada, ele está espalhando. Aqueles que vêm para a igreja, falam mal do grupo das irmãs, do jovem, dos irmãos, do pastor, não está com Jesus. Ele está espalhando, não está com Jesus. Quando nós estamos na obra do Senhor, nós estamos fazendo a obra de Deus crescer. Nós estamos envolvidos no trabalho da igreja. Se você não está envolvido, mas você está orando para os irmãos, para o crescimento da obra, para as famílias. E temos que tomar cuidado para nós não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que caíram, irmãos, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo a palavra de Deus diz que não tem perdão. Pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? É nós atribuir aquilo que Deus fez e nós dizer que foi o diabo que fez. Quando Jesus vai ali expulsar o demônio, né, aquele surdo e mudo, né? Os fariseus dizem assim, está expulsando no nome de Beelzebu. Como que você expulsa o diabo em nome do diabo, irmãos? É a mesma coisa da pessoa estar com problema espiritual na macumba, alguém colocou macumba nele, e ele vai lá na macumba para tentar tirar a macumba que está nele. Alguém diz assim, ó, foi trabalho de macumba. Aí, em vez dele vir para a igreja, pastor, ele fala assim, eu vou lá no centro de macumba para tentar quebrar essa macumba. O diabo não trabalha contra o diabo, irmãos. Ele chega lá, ele diz assim, e desce o espírito lá e diz assim, ó, ele veio aqui e pagou para minimizar o trabalho. E ele diz assim para os demônios, vai mais devagar, pega mais leve aí, porque o negócio está muito crítico lá. Mas o diabo não trabalha contra o diabo, irmãos. Senão fica o reino dividido.
Pecado contra o Espírito Santo é aquilo que Deus faz e a pessoa atribui dizendo que é o diabo. De repente, aparece uma profecia na igreja e a pessoa diz assim: eu não sei não, mas aquela profecia lá, eu acho que não foi de Deus, pastor Valdeci. Eu não sei, aquele irmão lá, aquela irmã, não é eu que meço o Espírito Santo na vida de ninguém. E se Deus usou aquela pessoa para falar com a igreja, para falar com alguém? É você que analisa se é Deus que está na vida da pessoa ou não? E se foi Deus? Pecado contra o Espírito Santo. Nós temos que tomar esse cuidado, para nós não atribuir as coisas que é de Deus e nós dizer que é o diabo. Nós temos que tomar toda essa cautela. Os irmãos lembram quando Saul perseguia Davi? Aí ele entra lá na caverna e Davi está com todos os seus homens lá, com o exército escondido também dentro da caverna. E ele vê Saul, e Saul não vê ele. Ele vai lá e corta um pedaço do manto de Saul. E os seus homens dizem assim: meu Deus do céu, você teve o homem na mão, você cortou só o manto dele, por que não passou a espada nele? E quando Saul está longe, ele mostra: Saul, meu rei, está aqui, ó. Saul volta ali e agradece ele, porque podia ter matado ele, a espada podia, mas ele diz assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Para Deus, Saul estava rejeitado, mas para Davi, ainda era ungido do Senhor. O temor que teve aquele homem, ele podia passar a espada, longe de mim matar aquele homem, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não é eu e você que dizemos se essa profecia é ou se ela não é. Tem dúvida, fique neutro, não comente com ninguém. Aí você sai falando, e aquela profecia, Deus usa aquela profecia, ela vem, e Deus cumpre na vida da pessoa que profetizou, ou na vida daquele que recebeu a profecia, e daí você fica em pecado contra o Espírito Santo. Nós temos que tomar esse cuidado. Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Mateus 7, irmãos. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Mateus 7, versículo 1. Não julguei para que não sejais julgado. Não julguei para não sejais julgado. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós não podemos julgar, irmãos. E nós não podemos mesmo. Não cabe a nós julgar. Não é eu estou dizendo agora há pouco, que não é eu que julgo a profecia na vida de alguém. Ou se ele é profeta de Deus, se ele não é. O negócio dele é com Deus, não é eu que vou barrar a profecia e dizer se é de Deus, se não é. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, em Mateus 7, versículo 1, não julgueis para não ser julgados. Mas os irmãos leiam o versículo 6 agora. 7 e versículo 6, nós lemos o primeiro. Vamos ler o 7, vamos ler o 6. Nós lemos o 7 e o primeiro, nós vamos ler o versículo 6. Não dei aos cães coisa santa, nem deitai aos porcos vossas pérolas. Vossas pérolas. E agora, irmãos? O primeiro versículo está dizendo que eu não posso julgar. Mas o 6 está dizendo que eu não posso jogar pérolas aos porcos. Eu não posso julgar. Mas eu posso ter o dom de discernir. E você tem o dom de discernir. Pastor, mas como que é o dom de discernir? Se eu não posso julgar. Quando você recebe alguém na sua casa,
Eu chego lá na casa do pastor Valdeci, eu posso chegar lá na sua casa com os pés de barro e deitar na sua cama? Eu não posso, por quê? E a casa é de quem? A casa do pastor Valdeci. Eu não posso chegar lá com o pé de barro e deitar na cama dele. A casa é dele. E lá tem que ter ordem. Aqui também tem ordem. Nós não podemos julgar, mas nós podemos ter o dom de discernir. Pessoas vêm toda errada. Aqui a casa não é minha, não é do pastor Valdeci, não é dos irmãos. A casa é do Senhor. E daí nós jogamos pedras aos porcos. Chega uma pessoa toda errada aí, com a vida toda bagunçada, não tem testemunho de crente, só põe um paletó e uma gravata e entra para a igreja. Sobe aqui no púlpito. Está com a vida toda errada, irmãos. Largou da primeira esposa, largou da segunda, largou da terceira e está no púlpito. Pastor Valdeci, hoje eu vim trazer um ensinamento para casais. Eu vim trazer um ensinamento para a família. Tem que ter ordem, a casa aqui não é minha. Não é do pastor, não é dos irmãos, aqui é a casa do Senhor. Se na casa dele eu não posso entrar com o pé sujo, aqui eu também tenho que saber como que eu entro. Eu tenho que ter dom de discernimento. Jogar pérolas aos porcos. Põe um homem aí, e o homem vem trazer ensinamento sobre família, ele não cuida nem da dele. Está lá os filhos todos jogados, tem que entrar na justiça para os filhos comer porque não dá pensão. E nós, esse irmão é uma benção. Vai ver a vida dele. Jogar pérolas aos porcos, irmão. Não é lugar de bagunçar na igreja. Por isso que nós não podemos julgar. Mas também nós temos que ter o dom de discernir, não ponhar qualquer um para nos guiar na doutrina da palavra de Deus, se ele não vive a palavra de Deus. Homens e mulheres totalmente errados, irmãos. Pessoas que já disseram para mim, mas pastor, eu estou no segundo, no terceiro casamento. Eu quero deixar claro para os irmãos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é contra o divórcio, irmãos. Não, ela é contra o segundo casamento, a pessoa está em ato de adultério, o próprio Jesus disse. E esses tempinhos, uma irmã diz assim, mas pastor, eu estou no segundo casamento, mas eu estava na época da minha incredulidade. Irmãos, quando Jesus salvou nós continuamos pecando? Não. Nós fizemos renúncia, nossos pecados foi perdoado na cruz do Calvário. Eu casei outra vez, pastor, meu marido está vivo, eu casei no tempo da ignorância. Mas vai viver na ignorância até quando? Até ir para o inferno? Uma vez que conheceu Jesus, não peca mais. Não peca mais. Estava no tempo da ignorância, mas ainda continua em ato de adultério. Nós temos que ter o dom de discernimento. Saber aonde nós colocamos as pérolas e não jogar os porcos. Pessoas na direção da igreja. Olhar a vida dele. O exemplo que ele é. Se ele vive a palavra, se ele vive aquilo que ele prega. Pessoas todas desconcertadas, irmãos. Aí ele chega na igreja aqui, ele quer ser o melhor. Mas lá fora a vida dele não vale nada, não é exemplo para ninguém, não é nem para a família. Então nós não podemos julgar, mas temos que ter o direito de discernir e não jogar pérolas aos porcos. O horário já foi, irmãos. Deus que abençoe os irmãos. Não quero passar do horário. O pastor me deu aí 40 minutos. E que Deus abençoe os irmãos. E que Deus venha falar no coração dos irmãos. E que a palavra de Deus venha lapidar os irmãos. A palavra de Deus vem entrar no nosso coração. O pastor Valdeci sempre disse, quanto mais nós lê, mais nós aprendemos. A palavra de Deus, quanto mais lemos, nós aprendemos. Pastor, mas você pode julgar? Só para terminar, irmãos. Eu trabalhava com um moço, e esse moço alugou uma edícula, ele e outros 2 amigos, e eles cheiraram droga o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Cheiraram droga o dia inteiro, cerveja e droga. Mandava vir cocaína e colocava lá e com tubo de caneta eles cheiravam. E quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele disse para o amigo dele, eu estou relatando o que o amigo dele disse. E ele diz assim,
Nossa, mas estou com uma dor no peito. Não comeu carne, não fez nada. Desde cedo, cheirando droga e tomando cerveja. Mas não dá nada. Pegou um copo de cerveja e tomou, caiu morto, irmãos. Caiu morto, infarto fulminante. Fulminante. Aí, no outro dia, a família posta lá no Face: meu irmão está nos braços do Senhor. Irmãos, eu não posso julgar, mas posso decidir. O homem estava lá cheirando até 4 horas da tarde. Ele foi para o céu? Estou dizendo a pessoa que está doente, irmão. Se está no hospital, não se converteu, mas Deus tem misericórdia e vai trabalhando na mente dele. Vai ali dando chance para ele. Mas o homem cheirando droga, caiu, passou um infarto fulminante. O diabo ceifou a vida dele. Agora eu vou falar que ele está no céu, irmão, foi para o inferno. Não é eu que dou jeitinho para ninguém ir para o céu. Não adianta, depois que morre, falar que é bonzinho. Senão estaria sendo injusto. Deus estava sendo injusto conosco, que todos os dias nós estamos na presença de Deus e fazendo renúncia no pecado, pastor. Não, não. Foi para o inferno. Fez toda coisa errada na vida toda. Depois quer arrumar um jeitinho para ir para o céu. Está nos braços do Senhor. Está nada, está no braço do capeta, irmãos. Foi para o inferno. Nós temos que saber discernir. E não julgar, mas discernir para onde foi. Senão nós não precisamos, pastor, fazer a renúncia do pecado. E o sacrifício de Jesus seria em vão na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirão. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor Reginaldo por essa palavra maravilhosa e que nós possamos nos esforçar para estar sempre na presença do Senhor Jesus, né, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Lembrando também os irmãos que compraram a feijoada, sábado, né, irmãos? Sábado, a partir das 11 horas, das 11, né? A partir das 11 horas já estará sendo entregue as marmitas aí de feijoada para os irmãos que compraram, para ajudar aí o congresso dos jovens. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor Jesus e que Ele possa sempre nos dar noites como essa, onde possamos ouvir a palavra de Deus. Oremos. Pai de amor e de bondade, no nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez oramos na tua presença, Senhor, e te louvamos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pela tua palavra, pela forma tão maravilhosa como o Senhor falou conosco, Senhor, pelos cânticos, ó Deus, que nós entoamos a Ti, e sentimos alegria, Senhor, no louvor, ó Pai querido. Agora leva-nos em paz e em segurança até os nossos lares, guarda as nossas vidas, dá-nos a Tua proteção, Senhor, e o Teu nome continue sendo glorificado sobre a nossa vida. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, ó Pai, seja repreendida agora toda enfermidade, todo mal, sai no nome de Jesus Cristo, e que o Teu povo seja liberto e curado, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus, e amém. Estenda as mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Está terminado em nome de Jesus, e graças a Deus.